sociais, mas é claro, como a gente vinha dizendo nas outras semanas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O assunto é grave, é sério em relação à adultização. Conseguiu-se construir um texto muito melhor do que estava inicialmente. Agora, muitas lacunas ficaram ainda, e o que o editorial traz acima de tudo também é que existiram outras oportunidades de avançar com esse projeto de lei, avançar com um texto ainda melhor. Existem leis também para combater toda essa situação gravíssima, mas infelizmente, como diz o trecho aqui do editorial, tem toda a ineficácia, tem também a participação, a conivência de pais irresponsáveis também que deveriam ser chamados para esclarecer tudo isso. Às vezes o próprio pai, a própria mãe veicula esse vídeo, não tem nenhuma responsabilidade com o que o filho ou a filha está produzindo e até fazem de uma certa forma propaganda para que isso aconteça e reverbere, né, Anny? Exatamente, eu acho que o maior aprendizado que a gente pode ter desse editorial é justamente o que dizem essas aspas aqui, que não é por excesso, por falta de lei que acontecem os crimes no Brasil. E a gente tem uma cultura no Brasil em que tudo é produção de lei. Se um parlamentar tropeça numa pedra, no dia seguinte ele está propondo uma lei para acabar com as pedras no Brasil. Porque isso é o que dá voto, isso é o que eles colocam no santinho deles para conseguir voto, é o que eles postam nas redes sociais. Produção de lei é o que eles acham que é o principal, a função principal de um parlamentar. Não estou falando nem só de Congresso Nacional. Nas câmaras municipais é a mesma coisa, nas assembleias estaduais é a mesma coisa. A gente tem essa cultura de que para alguém ser, para um deputado, um vereador ser produtivo, ele precisa fazer muita lei. E, na verdade, essa não é a solução. Pelo contrário, o Brasil tem tanta lei ineficaz, lei que não funciona, lei que onera aí algumas pessoas, como empresários, por exemplo, a quantidade de lei para colocar burocracia nas empresas, para defender determinados grupos, para colocar uma plaquinha defendendo isso ou dizendo aquilo, é absurdo. É um dos países com maior produção legislativa que tem e o resultado é o inverso disso. O Brasil não é um país melhor porque tem muitas leis, pelo contrário. O Brasil tem muitas leis, deixa de aplicar e de fiscalizar essas muitas leis. E aí, quando se vê em situações difíceis, como essa situação da adultização, que veio o vídeo do Felca e expôs ali uma realidade que acontece no Brasil, a primeira solução do Congresso é mais lei, o que não é a solução ideal. A gente já tem inúmeros órgãos de fiscalização, tanto é que o Felca postou aquele dia, na semana seguinte, o Ítalo, né, foi um dos expostos ali no vídeo do Felca, já estava preso, inclusive está preso junto com seu marido, porque isso comprova que o Brasil tem leis que punem pessoas que querem expor crianças na internet, leis que protegem as famílias e as crianças, só que a gente tem uma fiscalização precária, a gente não tem os órgãos de fiscalização agindo como deveriam, isso vale para todas as esferas. Então, o que eu trago de reflexão desse editorial é, claro, é importante lei? Sim, claro que é, não é que eu sou contra a produção de leis, mas a gente tem que mais prezar pela fiscalização e aplicação e cumprimento dessas leis do que pela produção de novas leis. Porque, no fim das contas, isso só serve para o parlamentar postar ali na sua rede social e pedir voto depois. Mas o parlamentar não foi o responsável por acionar o Ministério Público, por fiscalizar tudo que tem acontecido no Brasil, porque isso na cabeça dele não traz voto. Então, nós elegemos parlamentares, aqueles focados não só em produzir lei por produzir, mas sim fiscalizar, trazer transparência, aplicar aquilo de bom que já existe na nossa legislação, porque isso é a prioridade e não só criar mais lei que abrem lacuna. Essa, como o Guilherme colocou, tem a lacuna da questão das redes sociais, porque ainda pode ser criada essa autoridade nacional, a lei deixa amplo isso, e com a criação de uma autoridade nacional, que seria um órgão à parte ali, para ajudar na verificação de conteúdo e derrubar conteúdo que, em tese, vá contra as diretrizes dessa lei, aí a gente corre aquele risco de saber quem que está liderando essa autoridade nacional, quem que está dizendo o que pode e o que não pode, porque a gente já viu e vivemos ainda, questões assim no Brasil. O próprio inquérito das fake news, ele surge ali para derrubar o que é fake news e o que não é. E no fim das contas, ele serve para derrubar conteúdo de opositor político. Quem decide é Alexandre de Moraes e o seu gabinete paralelo ali, que foram expostas todas as mensagens. Então fica comprovado que tem um gabinete dentro do STF
que está disposto a derrubar um monte de conteúdo nas redes sociais, dizendo que é para defender a desinformação, para acabar com a desinformação e defender a democracia, mas na realidade derruba conteúdo de opositor. Então por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente dá mais poder para as autoridades para fazer esse tipo de situação.